de que nós estamos aqui. A nossa intenção, a nossa única intenção é ajudar as pessoas, talvez mostrar um ângulo que alguém não está explorando, porque eu creio que Deus faz desta maneira, que Deus tem os dons diferentes, seja lá de mestre, de pastor, de apóstolo, de profeta, o que quer que seja. E eu acredito que mesmo no corpo de Cristo, Ele vai dar uma inspiração diferente para cada um de nós, para que Deus não poderia dar uma direção só para todos eles, porque assim seria um corpo defeituoso, assim seria um corpo fraco, né? Mal nutrido. Então o que Deus faz neste grande corpo, Ele direciona diferentes ministros a diferentes ângulos na sua própria palavra, para que todo o corpo seja abençoado. Agora, eu estava falando com um amigo meu nesta tarde, eu liguei para ele, e eu estava dizendo que na cabeça das pessoas, no entendimento das pessoas, quando o profeta nos fala sobre o ministério quíntuplo, por exemplo, quando a Bíblia nos fala sobre o ministério quíntuplo, imediatamente alguém poderia pensar e dizer, bom, isso significa que esses dons serão facilmente reconhecidos e logo eles estarão trabalhando, estarão visitando as diferentes igrejas para que assim a igreja seja alimentada por esses 5 dons, certo? Errado. Não é assim que funciona. Na realidade, não é assim que funciona. Nós vemos que Deus não trabalha exatamente desta maneira. Você vê que na Bíblia, Deus, o próprio Deus, pediu que separasse Paulo e Barnabé. Não que separasse daqueles que eram filhos do diabo, mas que separassem daqueles que eram seus próprios irmãos no Evangelho. Por que Deus trabalhou dessa maneira? Por que Deus separou Pedro para pregar para os judeus e Paulo para pregar para os gentios? Os dois não tinham a mesma fé? Os dois não tinham a mesma revelação? Os dois não estavam lutando pelo reino de Deus, por um bem comum, a noiva do Senhor Jesus? Verdade. Mas a maneira que Deus trabalha, Deus, obviamente que Ele não gosta do caos, da confusão. Mas o caos, a confusão, a bagunça, vamos dizer assim, a atmosfera, é o meio ambiente, vamos dizer assim, é o meio ambiente mais ideal para que Deus possa resplandecer a sua verdade. Não é que Deus quer, mas Deus, sabendo que esta era seria desta maneira, Deus quis se manifestar no meio de tudo isso. A Bíblia chega a dizer que Deus habitava nas trevas. No meio das trevas, lá na glória Shekinah, é o lugar mais escuro que tinha. No átrio exterior era a luz do sol que brilhava, não era verdade? No átrio interior, no segundo átrio, era a luz do candelabro, né? A luz das candeias que estavam acesas que iluminavam o segundo átrio. E no lugar santíssimo não havia nada para iluminar, a não ser a glória Shekinah que estava habitando no meio das trevas. Então nós temos que entender quem Deus é, a sua natureza, a maneira que Ele trabalha, para podermos ter uma ideia da maneira que esse Deus trabalha, porque para que não tenhamos as nossas próprias concepções de como é que Deus deveria trabalhar. Porque obviamente você pode olhar, e eu tenho uma fé suficiente para crer que todos esses colegas que estão pregando o Evangelho, eu tenho fé suficiente para crer que todos eles fazem parte da noiva de Cristo. Todos eles. Não desejo que nenhum, eu pelo menos não tenho um desejo de que A ou B ou C ficasse aqui para a tribulação. Se alguém tem essa fé referente a nós ou a nossa pessoa, mas eu digo que a minha fé, eu não tenho fé tão grande assim para crer que essas pessoas vão para o inferno, ou que o fulano vai ficar na tribulação, ou desejar que fique na tribulação. O desejo de um verdadeiro cristão é de que todos fossem. O desejo de um verdadeiro cristão é que no meio de toda essa dificuldade, ainda assim, você tenha ânimo, você tenha coragem para poder trabalhar, executar a obra que Deus quer. As pessoas não sabem o que custa, o quanto custa caro trabalhar em um ministério. O que isso custa, o que está por detrás disso, uma vida de sacrifício, uma vida de muita rendição. É isso, em poucas palavras, o que é necessário para que alguém seja um verdadeiro servo de Deus, para servir o povo de Deus. Mas servir o povo de Deus não na maneira em que o povo está interpretando as Escrituras, como acabei de dizer.
Interpretar ou servir o povo de Deus, muitas vezes, é você não ter sequer uma mão amiga para te apertar a mão, para te dar um abraço e dizer: siga adiante, irmão, que você está no caminho certo, eu tenho sido abençoado. Muito pelo contrário, muitas vezes isso nunca vai acontecer. Nós lemos as histórias de Paulo, de Pedro, dos grandes homens de Deus, através da Bíblia, do próprio irmão Branham, e você pensa que foi a coisa mais gloriosa, e realmente foi. Mas a verdade dos fatos é que muitas das vezes, esses homens que andaram com eles não tinham confiança neles. Sequer abraçavam eles muitas vezes, davam a mão de companheirismo, mas no fundo, não tinham plena confiança de que eles eram verdadeiramente aqueles homens chamados por Deus para executar a obra no dia que eles viveram. E assim é hoje. Assim é hoje. Não estou aqui para reclamar. Eu estou apenas tentando mostrar para você o que é você tomar uma decisão de viver nesta hora, viver por uma verdade, lutar por uma verdade e de chegar até onde nós temos chegado. Tudo que temos conquistado até aqui não tem sido barato. Somos perfeitos? Longe disso. Eu estou longe, muito, milhões e milhões de milhas longe da perfeição. Mas eu não estou olhando aos fatos aqui. A única coisa que me motiva, a única coisa que me deixa mover adiante, não são as minhas falhas, nem os meus erros, nem as minhas imperfeições, mas eu estou olhando adiante a uma promessa que Deus fez de que Ele me vê perfeito através do sangue do Cordeiro imolado, sangue que foi derramado e que foi aspergido por nós no lugar santíssimo, que foi aspergido para que provesse um caminho de acesso para que nós tomássemos dessa árvore da vida, para que nós comêssemos dessa árvore da vida, para que através disso nos levasse a uma sujeição completa desse corpo, esperando até que ele seja transformado e então não gemeremos mais. Porque a única coisa que nós vemos que Deus faz após o novo nascimento é que Deus nos dá um poder, através do novo nascimento, de manter esta carne em completa sujeição ao Espírito de Deus, ao Espírito Santo, à Palavra, a Deus, ao Senhor Jesus, o Senhor de nossas vidas. É isso que Ele faz para conosco.